Essa deve ser a segunda... Não. Quarta tentativa que eu tento fazer esse vídeo. Na quarta vez que dá certo, né? Enfim. Eu não sou youtuber profissional. Como vocês podem ver, tem nada aqui muito de formadora de conteúdo. Eu uso o meu canal no YouTube, na verdade, mais pra postar coisas random. E, como sempre, homenagens pros meus pais, porque eu sou uma filha muito querida. E hoje, em particular, eu não estou no Brasil, então não posso comemorar o Dia dos Pais com meu pai. Mas eu acho que nada mais justo do que fazer essa singela homenagem pra ele. E então eu resolvi meio que colocar alguns fatos que eu acho muito especiais sobre meu pai, que é o melhor pai do mundo. E com relação a mim, que sou a filha dele. E vamos lá, vamos ver quantos eu consigo fazer. Eu tava meio que tentando fazer 50, mas acho que, honestamente, duraria umas 3 horas se eu fosse falar tudo que eu tenho que falar pro meu pai. Então vamos lá. Então, eu acho que o primeiro fato que eu tenho que mencionar é que, desde que eu me entendo por gente, todo mundo diz, e eu acho que eu acabo percebendo isso, que eu sou muito parecida com meu pai. E as pessoas até achavam um barato, assim, que, na verdade, quando a gente saía juntos, ou quando ele me levava pra passear, ou coisas do tipo, ou me buscava na escola, todo mundo ficava meio em choque, porque eu sou meio que xerox dele. E, modéstia à parte, meu pai é muito galante, então é um bom sinal pra mim, não é não? Segundo fato é que a gente tem uma ligação muito especial com música. O meu pai, ele tocou bateria por muitos anos e ele é muito talentoso e ele tem um gosto musical fenomenal. Então eu tive sempre essa exposição a uma grande gama de opções de música, estilos maravilhosos, musicais, bandas clássicas, coisas fenomenais. Então eu sou muito grata por ter tido uma infância rodeada de coisas super bacanas e uma cultura que até hoje em dia me inspira 24 horas por dia. Então, valeu, pai. Meu gosto musical perfeito é graças a você, hein? Continuando no setor música, um terceiro fato sobre o meu pai é que eu, particularmente, eu segui uma vertente de um tipo de música que eu gostava muito e que até hoje é o meu favorito, que é o pós-punk, o famoso gótico, trevoso, anos 70, 80, Inglaterra e tal. E o mais interessante é que eu pude ter a chance de, na verdade, introduzir umas novas bandas para a gama de seleção de gostos musicais que meu pai já tinha. E foi o Sisters of Mercy e o Bauhaus. E eu tenho muito orgulho de dizer que fui eu que apresentei pro meu pai elas. E ele gosta até hoje, não, pai? Quarto fato também tem relação com música. E foi uma coisa que foi uma grande conquista pra mim. O meu pai, ele é fenomenalmente viciado em Rod Stewart. E eu acho que é o maior ídolo da vida dele, sempre. Então, 2008, quando eu tava no meu primeiro emprego, eu tive a chance de descobrir que o Rod Stewart iria para o Brasil. Falei, viria, tô em Londres agora, então não é aqui, é lá. Então, o Rod Stewart iria para o Brasil, acho que era abril de 2008, algo assim. E ele ia fazer um show no Palestra Itália. Então, eu descobri, não contei pro meu pai, magicamente ele não soube da notícia, não foi muito divulgado. E aí eu fui e comprei o ingresso pra ele. Que eu pensei, esse seria o melhor presente que eu poderia dar pro meu pai. O ingresso pra ver o Rod Stewart. E foi extremamente gratificante pra mim ver a emoção estampada nos olhos dele, ver o quão ele tava feliz e quanto ele curtiu aquele show, sabe? Foi fenomenal. Nessa mesma vertente, a gente já tá no número 5 agora? Acho que sim, né? Nessa mesma vertente música, meu pai foi a pessoa que me levou pra Galeria do Rock a primeira vez. Meu pai ia em todos os shows possíveis e imagináveis comigo. Meu pai saía do serviço super cansado, mas estava lá comigo, me acompanhando em tudo. Então, o meu pai é muito companheiro, muito amigo, muito compreensivo. Ele é um paizão. Ele é um exemplo
de super pai, eu diria. Porque mesmo não estando 24 horas comigo, eu sei que foi uma coisa que não foi por escolha dele, foi por necessidade. Ele estava sempre presente. Eu nunca senti que durante a minha infância ou minha adolescência, ou mesmo agora na minha fase adulta, o meu pai não esteja presente na minha vida. Ele tá sempre, mesmo quilômetros de distância, agora que a gente tá, mas ele tá sempre comigo. Eu sempre sinto a presença dele e a torcida, ele sempre torceu muito por mim. Então eu sou muito grata por isso, porque eu sei que tem muitas famílias, crianças, jovens em si, que não têm a mesma what? O que eu tô falando? A mesma sorte que eu tenho com os meus pais. Então eu sou muito grata por isso. Vamos voltando aos fatos. Acho que agora é número 7. Sou péssima em contas, como vocês podem ver. Eu não consigo coordenar. Então, falando de gostos, o meu pai, ele é muito meio que interessado sobre ficção científica, espaço, tempo, todas essas séries fenomenais que vocês veem, tipo Lost in Space, Star Trek, Star Wars, especialmente Star Wars, com certeza, uma trilogia, não mais trilogia, né? Uma coleção de filmes que, nossa, mudaram a vida dele. Então ele me criou nesse ambiente geek, digamos assim. Então eu sempre tive muita exposição a ciências, acho que é por isso que eu acabei fazendo química. Então eu tive exposição a ciências, ficção científica, física, matemática. Então eu sempre fui muito rodeada por esse ambiente. E eu sou muito grata, porque, poxa, se eu sou um terço da pessoa que eu sou profissionalmente com os meus gostos e conhecimentos, foi porque eu sempre tive esse ambiente muito propício à curiosidade, a sempre procurar saber mais, se interessar por diversos assuntos. Eu sempre tive muita chance de fazer isso. Então, valeu mais uma vez, pai. Obrigada. Que mais? Fato número 8. Meu pai ama DC Comics. Então é claro que o herói favorito dele é o Batman. Óbvio, né? Não tinha como ser diferente. E o meu pai tem um Batmóvel. Não de verdade, não grande, né, na versão física, mas ele tem uma coleção de Batmóveis na casa dos meus pais hoje em dia. E o aniversário dele, a gente fez uma festa do Batman, eu acho que foi aniversário dele foi de 45 anos, se eu não me engano. Eu acho que foi. Então a gente fez eu e a minha mãe decidimos fazer uma festa temática do Batman pra ele. Então tinha bexiga preta e amarela, tinha toda a decoração original da série do Adam West, que sempre foi a favorita dele. Acho que ele sempre foi o Batman favorito do meu pai, com certeza. Tinha fantasia pra ele. A gente se fantasiou. Eu fui o Coringa, minha mãe foi o Robin e coisas do tipo. Então, eu acho que foi um momento que marcou na vida dele. E ele tem as fotos até hoje, eu tenho certeza. E acho que ele sempre recorda com um carinho muito grande. Mas por isso que eu sou fã do Joker, por sinal. Porque o meu pai é fã do Coringa também, por ter o Batman como herói favorito de todos os tempos. Fato número 9 agora? Ai, é tão difícil contar sem ter alguma coisa. Fato número 9, meu pai, ele gosta muito de animais. Então, enquanto ele cresceu na infância dele e tudo mais, na casa dos meus avós, ele chegou a ter pássaros, ele chegou a ter peixes, cachorro, gato, passarinho, todo tipo de animal. Então, eu acho que aprendi muito a gostar e ter essa coisa de sempre querer ter contato com a natureza, porque o meu pai sempre gostou muito e ele é muito carinhoso com os bichinhos que a gente já teve e tudo mais. Então, ele é bem humano, digamos assim. Número 9 ou 10? Tô totalmente perdida. Vamos para o número... Bom, número 10. Bom, o meu pai é palmeirense. Então, com certeza eu sou palmeirense, né? Então, vai, Verdão. A gente tem uma coleção infinita de porquinhos em casa. Eu tenho um aqui, inclusive, que foi ele que me deu. Então, a gente tem pelúcia,
estátua, copo com porquinho, prato, decoração de porco, a cor dele favorita é verde e por aí vai. Enfim. Fato número 11. Meu pai, antes de eu nascer, ele disse que ia ser uma menina. E como vocês bem sabem, na década de 80, eu nasci em 88. Então, finalzinho. Mas a tecnologia não estava tão avançada ainda. Então, para você fazer um ultrassom, era tipo, ou você era super rico, ou meio que era pra checar se estava tudo bem com o bebê, caso era uma gravidez de risco, algo do tipo. Então, meus pais não fizeram ultrassom, minha mãe não fez. Mas meu pai sempre dizia que ia ser uma menina, porque ele sempre quis ter uma filha. Não sei, acho que é porque deve ser porque a conexão entre pai e filha é sempre super forte, enfim. Mas ele sempre soube que ia ser uma menina, então quando eu nasci, pra ele não foi uma surpresa eu ser uma menina. Mas ele ficou muito feliz, e ele diz até hoje que foi o momento mais feliz da vida dele. Foi quando ele viu a menininha dele, digamos assim, né, lá. Feliz e saltitante. Não saltitante, mas eu já era bem esperta quando eu nasci, tá? Porque eu nasci de 10 meses, então é meio complicado. Coitada da minha mãe. Desculpa, mãe. Durei muito tempo dentro. Enfim. Número 12. Meu pai jogava futebol. Meu pai chegou a ter, na verdade, jogar num time de juniores em São Paulo. E ele parou de jogar porque ele sofreu um acidente. Um cara chutou ele, quebrou o nariz dele. Coisa horrível. Eu acho que eu era um bebê ainda, uma coisa assim. Ou foi antes de eu nascer? Um negócio assim. Mas eu lembro de ver o meu pai, às vezes, jogava casualmente. Coisa de trabalho, tal. E aí ele parou de jogar mesmo quando o cara pisou no pé dele e quebrou o dedão do pé direito dele. Foi horrível, isso eu lembro. E foi uma coisa assim, grotesca. Coitado do meu pai. Até eu pararia de jogar, honestamente. Nós dois gostamos muito de estudar. Esse é o fato número 12, né? A gente gosta muito de estudar. Muito. Eu sei, nós somos dois nerds. E nada muda isso. Bom, minha câmera, claro que parou de gravar, mas eu senti, então eu vou precisar voltar. O fato número 13... E esse é meio grotesco. Como alguns de vocês já devem saber. Bom, as pessoas, acho que a maioria que vai assistir esse vídeo são os meus amigos mais chegados, minha família. Então, com certeza vocês sabem. Eu tenho um pânico. Eu tenho uma única fobia nessa vida. E é corofobia. E é pavor, pânico de palhaço. Claro. Claro que eu tenho uma coisa bizarra, assim, enfim. E infelizmente meu pai foi parcialmente culpado disso. Quando a gente sempre teve mania de assistir filmes juntos, desenho, tudo. Meu pai sempre gostou muito de ter várias fitas em casa. Então, um belo dia, ele estava assistindo It, claro, o filme baseado no livro do Stephen King, com Tim Curry como Pennywise. Oh, Deus, só de falar me dá pão. E o meu pai acabou me colocando pra assistir junto, porque eu passei pela sala, eu tinha 3 anos, e eu assisti It, e é por isso que eu tenho pânico de palhaço. Então, acho que esse deve ser a única coisa que eu tenho pra falar mal do meu pai. Ele me fez assistir It, e me deu pânico de palhaço. Mas ele não tinha como saber, né? Enfim, é como aquele palhaço aterrorizador. Horrível. Fato número 14. Meu pai e eu somos tremendamente sistemáticos com organização. E nós somos acumuladores. Então a gente gosta das coisas em posições certas, em lugares certos. E a gente também acumula papel, caixa, presente, cartão, qualquer coisinha que alguém dá, que a gente ganha ou que você compra e significa alguma coisa especial pra você, a gente acaba guardando. Então minha mãe não gosta muito disso. Apesar que agora ela só tem o meu pai como acumulador em casa, porque eu não moro mais com eles, mas... Desculpa, mãe. É um vício. Bom, fato número 15. Uau, cheguei até 15. Uau, isso é bom. Bom, fato número 15 é que o meu pai é o filho mais velho. Então,
Ele sempre teve essa noção meio que de tomar conta das coisas, deixar tudo organizado. E eu acho que ele passou muito disso pra mim. Mesmo eu não tendo nenhum irmão e irmã, eu tenho uma noção boa de meio que cuidar de pessoas mais novas, quando eu cuidei do meu primo e coisa do tipo. Então ele me passou bem essa coisa de cuidar dos outros, digamos assim. Então, porque ele é muito caridoso, ele é muito companheiro e sempre quer ter a certeza que tá todo mundo bem ao redor dele. Então, é uma pessoa muito humana. Fato número 16. Eu e o meu pai adoramos videogame. Quando eu nasci, a gente tinha um Atari em casa, então eu tive a chance de, não jogar, né, porque é claro que eles não me deixavam jogar, mas eu tive a chance de ver meu pai jogando, meus tios jogando e tudo mais. E além do Atari, depois a gente teve um Mega Drive, depois ele comprou um Sega, não sei se vocês lembram, tem o Mega Drive, tem o Sega, e tinha meio que uma plataforma gigantesca pra você colocar o seu Mega Drive em cima e acoplar com o Sega, que foi o primeiro videogame criado que girava com CD, como o PlayStation hoje em dia faz. Mas isso era uma sensação na década de 90, era um marco. E a gente tinha um bagulho daquele, era gigantesco, enfim. E aí depois que o nosso Mega Drive parou de funcionar, e eu lembro muito bem que aí a gente acabou vendendo pra uma videolocadora que era no bairro, uma coisa assim. E aí o meu pai comprou um PlayStation 1. E foi o último videogame que eu tive até agora, na minha fase adulta, ter o meu PS4. Mas estou ansiosa para o meu pai vir aqui e poder jogar PS4, porque ele ainda não jogou. Então seria bem legal. Ainda nessa linha de coisas que a gente costumava fazer, eu lembro muito bem, esse é o fato 17, que quando eu era pequena, deve ser até os meus 12 anos, uma coisa assim. Como meu pai trabalhava sempre, todos os dias, até meio que umas 10 da noite, a gente não tinha muita chance de meio que conversar de noite, porque na hora que ele chegava, às vezes eu já tava dormindo por causa da escola e coisas do tipo. Mas todo sábado a gente tinha um ritual, que era escutar discos de vinil, que o meu pai tinha uma coleção gigantesca. Então essa é uma das minhas memórias mais marcantes da infância. Sábado de manhã, acordar, fazer café e ir A gente tinha um quarto no apartamento que onde ficavam os meus brinquedos, o aparelho de som, que era aquela coisa enorme, e todos os discos. E, nossa, é uma das minhas lembranças mais marcantes e mais felizes. A gente ficava lá, escutando música por horas e horas e horas e horas. Era muito divertido. E fato número 18. Nós dois gostamos muito de viajar. O meu pai, atualmente, ele tem viajado mais, mas quando a gente tinha a oportunidade de férias, a gente sempre acabava planejando várias coisas. E eu ainda quero poder meio que conhecer o resto do mundo, certos lugares que a gente tem sonhos em conhecer e levar os meus pais nessa viagem toda. Mas isso seria bem legal. Fato número 19. Uau, 19. Meu pai tem os olhos verdes. Para alguns que não conhecem e nunca viram uma foto dele, dá pra ver bem nitidamente que ele tem lindos olhos verdes. Eu nasci com olhos verdes, claro. Mas aí a gente cresce e os olhos mudam de cor, né? E agora eles são hazel, que basicamente é cinza acinzentado, é verde acinzentado. E eu tenho raiva que eu não tenho o olho que o meu pai tem. Eu pareço com ele, mas não tenho a cor do olho. Muito frustrante. Mas tudo bem, genética, né? Acontece, enfim. Meu pai, ele é míope, então ele não enxerga muito bem de longe, então ele sempre usa óculos. Eu, de contrapartida, tinha o mesmo problema. Eu ainda sou míope, eu só fiz meio que a cirurgia de correção, a laser, mas nós dois somos como se fossem duas corujas. A gente tem os olhos bem grandes e quando coloca o óculos fica minúsculo, mas nós dois somos míopes. Fato número 20. Acho que eu vou conseguir chegar até o 25, hein? Bom, fato número 20 é que nós temos action figures em comum.
que são os bonequinhos de filmes, seriados e tal. Então, meu pai tem de todos os filmes de Star Wars. Todos mesmo. Todos. Até os mais, tipo, darks, que vocês podem ver que apareceram no episódio 2, naquela cena específica, meu pai tem. Então, a casa que os meus pais moram agora é uma graça, porque tem vários action figures por todos os cantos. E é muito legal, porque parece que você tá numa loja gigantesca. Então, eu fui criada nesse ambiente. Então, eu fico muito feliz. Porque eu tenho o mesmo gosto, eu tenho action figures e bonecos colecionáveis de filmes que eu gosto muito. E o meu pai, de contrapartida, tem dos dele também. Mas aí a gente coloca tudo junto pra fazer decoração. Então é bem legal. Ah, falando de Star Wars, um fato que pode ser o fato número... Agora é o que? 21? É que eu tive a chance de ir no cinema ver os... Tirando o último filme agora. Os três episódios mais recentes, 1, 2 e o 3, digamos assim. Essa ordem, né? É. Eu tive a chance de ir no cinema ver com meu pai. É uma coisa que me deixou muito feliz, porque eu fui criada assistindo Star Wars. E o meu pai já tinha viu, claro, os filmes originais no cinema da década de 70 e 80. E eu acabei vendo com ele os mais recentes. Tirando esse último, que eu não estava no Brasil, ele não estava aqui, então não teve como a gente assistir juntos. Mas é meio que uma das nossas tradições, Star Wars, com certeza. E se eu tenho esse gosto pelo lado negro da força, é graças ao meu pai. Mas meu pai definitivamente seria um Jedi. Definitivamente. Não, ele nunca seria um Sith ou um Darth ou algo assim. É, eu tenho o lado negro da força. Enfim. Agora o fato que é 22? Uau! 22. O meu pai, quando eu pintava o cabelo, eu era mais nova, isso é uma curiosidade bem engraçada. O meu pai sempre virava pra mim brincando e falava que o meu cabelo ia cair. E um dia realmente caiu. Não todo, mas eu resolvi descolorir o cabelo sozinha em casa. E a minha mãe falou que eu não deveria fazer aquilo. E meu pai falou que o meu cabelo ia cair. O meu cabelo começou a cair, porque, claro, eu não tinha nenhuma noção do que eu estava fazendo. Então, crianças, sempre escutem os seus pais, porque eles sempre têm razão. Número 23. Um dos presentes que o meu pai me deu, e eu ganhei vários presentes memoráveis do meu pai até hoje, mas um dos que eu guardo, assim, muito forte, e tá na casa deles agora, porque eu acho que é muito delicada pra mim, é uma bandeira da Suécia. Porque eu aos 6 anos, começou aos 6, eu cresci com uma obsessão fenomenal com relação ao Roxette, e eles são da Suécia, e é claro que eu ia ter uma bandeira da Suécia. Meu pai conseguiu essa bandeira da Suécia, na verdade, com uma delegação oficial de Estocolmo, que ficou no hotel que ele trabalhava, e aí eles deram uma bandeira pra ele. E ele trouxe, eu acho que foi um dos dias memoráveis da minha vida, com certeza. Não conseguia conter a minha felicidade. Eu tinha uma bandeira. Eu tenho uma bandeira da Suécia. Que mais? Então, pra finalizar, 24 e 25. Fato número 24 é que eu era super fã da Xuxa quando eu era criança. Acho que como todo baixinho e baixinha na década de 80 e comecinho dos 90 era. E o meu pai, a Xuxa foi fazer uma entrevista, eu acho que no hotel que ele trabalhava, e ele foi pegar um autógrafo pra mim, é claro que ele foi. Eu devo ter o boné da Xuxa até hoje. E valeu, pai. Mas é bem bacana, que ele sempre influenciou bastante. E o 25º fato é que, pai, eu acho que você é o ser humano que eu mais admiro nesse universo todo. Eu tenho muito orgulho da pessoa que você é. Eu acho que eu não poderia ter um pai melhor, um melhor amigo, uma melhor companheira, um melhor exemplo de vida. E muito obrigada por ser quem você é e ter me dado tudo que eu merecia, não merecia, por estar comigo sempre, pelas lições, pelas palavras amigas, por nunca ter me julgado e sempre torcer por mim. E uma das coisas que eu sinto muita falta
de poder, sabe, correr de um cômodo pro outro e te contar alguma novidade, ou a gente conversar sobre alguma coisa, meio que todo momento. Mas eu sinto que você está sempre comigo e essa conexão nunca vai ser quebrada, então não importa a distância, eu tô sempre pensando em você e eu te amo muito. E eu te desejo, não só hoje, hoje é só um dia que a gente meio que diz Dia dos Pais, mas todos os dias é o seu dia. E eu espero poder honrar essa palavra filha. E eu me sinto muito honrada de ser a sua filha. Se eu tivesse a chance de escolher, eu teria escolhido você, sempre. Então, feliz dos pais. E isso é só um pequenininho coisinha que eu tô fazendo pra você.